Saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, tomar o nosso auxílio litúrgico e fazer juntos a leitura do Salmo, dos 3 primeiros versículos do Salmo 105. Leiamos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Como as palavras deste salmo, nós vamos cantar cânticos de louvor e de adoração a Deus. Bom dia. No dia 30 de novembro, o Rubem, meu irmão pequenininho, virou para mim e falou assim: amanhã é 1º de dezembro. E eu levei um susto, porque eu não estava preparada para ser dezembro já. E aí eu pensei, nossa, eu estou com tanta coisa na cabeça, é o fim do semestre, a gente tem que correr, e a faculdade não deixa a gente parar um segundo, e aí já é Natal, e tem que comprar presente, tem que pensar o que vai fazer na ceia, tem que arrumar a casa, e a nossa cabeça fica tão cheia de coisa que a gente esquece por que dezembro é tão importante, e por que a igreja está tão bonita assim. E eu queria te convidar a lembrar disso agora, durante esse momento de louvor. A primeira música que a gente vai cantar diz que todos necessitam de um amor perfeito. E é isso que nós precisamos nesse mês. Muito mais do que uma ceia de Natal bonita, muito mais do que comprar presente para a família toda, a gente precisa desse amor que tem poder para nos salvar. Que é o poder que transformou esse nosso mês num mês diferente, num mês de alegre, num mês de celebração. Então eu queria te convidar para cantar comigo isso. De um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, e a ti me rendo, eu me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. E agora a gente vai continuar cantando sobre o autor da nossa salvação. A gente vai declarar quem Ele é, todos os nomes do nosso Deus, aquele que planejou tão especialmente esse plano de salvação, que começou com o nascimento de Jesus. E é isso que a gente comemora esse mês. Vamos declarar que Ele é santo sobre as nossas vidas. A gente vai começar da divisão masculina e feminina. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele que prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele me prostro. Príncipe da paz, por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. adoração. E eu te sigo, Eu te sigo, e eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Nós estamos nos preparando para um momento de oração e eu queria te convidar a fazer aquilo que a letra dessa música diz. Entrar nos átrios do Senhor, nos derramar da maneira como nós somos, como nós estamos. Sem qualquer máscara, sem qualquer fingimento. Mas entrar na presença do Senhor, diante da grandiosidade do trono dele, humilhados como nós somos. Porque nós não passamos de pecadores perdoados, mas o perdão do Senhor nas nossas vidas faz toda a diferença. E não importa aquilo que nós estejamos passando ou vivendo, mesmo que a gente não enxergue, mesmo em meio à confusão, Ele é santo e Ele é o Senhor e Rei sobre as nossas vidas. Então eu queria te convidar a entregar o seu coração diante do Pai nesse momento, verdadeiramente, sem fingimento e sem mentiras, diante do altar dele. Pai, tu és santo, mesmo que
não sinto teu tocar. Desejo ser um reflexo claro e puro do teu amor. Vem então, entro em teus átrios e aos teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor. Senhor, eu não mereço teu amor. Quando não crendo, não sinto teu tocar. Desejo ser um reflexo claro e puro do teu amor. Vem então, entro em teus átrios e aos teus pés me coloco. Tu és meu Salvador, em ti eu confio. Tudo que se passou na minha vida, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo, nós estamos, Senhor, chamados pelo Teu Espírito para Te adorar na beleza da Tua santidade, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda. E por isso, Senhor, neste momento de culto, vem com o Teu Espírito sustentar o nosso coração, alimentar a nossa alma e infundir em cada um de nós a presença santa da Tua graça e do Teu amor. Ó Senhor, nós sabemos que sozinhos nada podemos. Precisamos de Ti para que a nossa vida espiritual tenha vigor, cresça e possa realizar o que Tu queres. E agora que estamos neste culto, usa estes momentos, estas palavras, as palavras que vão ser ditas, e os cânticos e hinos, e todas as partes desse serviço divino, para o nosso crescimento espiritual, para o Teu louvor, para a Tua glória, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja glorificado e proclamado. É em nome dEle que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pode ser. Sim, vinde a Belém, já ouvi.
Ensaio, estamos nos preparando para os eventos natalinos, mas eu gostaria agora de convidar você a curvar a sua fronte, a ter alguns instantes de oração silenciosa, momento de contrição. Coração compungido e contrito o Senhor não despreza, o Senhor ouve e atende a nossa oração. Vamos orar. Curvamo-nos, Senhor, diante da Tua face. Comparecemos diante da Tua presença, reconhecidos da nossa pequenez, falibilidade, mas da grandeza do Teu amor que nos acolhe, nos faz aproximarmos-nos de Ti. Confessamos a Ti os nossos pecados, na certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todos eles. E o coração compungido e contrito encontra no Senhor salvação, redenção, restauração, renovação, porque o Senhor não nos despreza. Atende a súplica dos Teus filhos. Apresentamos a Ti motivos variados, necessidades que todos temos, na convicção de que o Senhor conhece, reconhece e atende, trazendo-nos, ó Deus, vida verdadeira. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o coral mais uma vez. Estão a refugir.
Bom, é Natal, o coral já está nos lembrando bastante disso, e nós queremos lembrar você da nossa programação. Hoje à noite estaremos acendendo a primeira das velas. Nos domingos subsequentes, vamos marchar nos cultos do Advento, culminando no dia 24, o nosso tradicional culto das luzes. Estejamos realmente envolvidos no objetivo do verdadeiro Natal. Natal não são trocas de presentes, não são festas. O Natal é Jesus no coração. Você esteja afinado com esta melodia. Amanhã estaremos realizando um culto especial de Natal lá no Instituto dos Cegos. Os que quiserem estar conosco, ali na esquina da Avenida Visconde de Guarapuava com o Coronel Dulcídio, às 14 horas, como fazemos mensalmente, estaremos levando a mensagem especial do Natal àqueles nossos queridos irmãozinhos. E falando de Natal, domingo que vem é o prazo limite para você trazer os presentes das nossas crianças do lar e da creche. Eles estão desejosos que você os abençoe também com isso. São os nossos queridos que vão receber também estes presentes. Você pode trazer durante a semana, alguns até já estão trazendo. Você vai trazer com o nominho direitinho, para a gente entregar para quem de direito, mas a data limite é domingo que vem, até porque com as crianças da creche, elas logo a seguir vão entrar de férias, e aí vai ficar difícil distribuir, Então você que tem a sua incumbência, não deixe de cumpri-la ao longo desta semana. Do Natal para as missões, hoje você está recebendo o desafio missionário do mês de dezembro, dentro dele a agenda de oração para você portar dentro da sua Bíblia e todos os dias estar orando pelo movimento missionário da nossa igreja. O desafio missionário deste mês tem duas reportagens muito importantes para você ler. Leia inteiro, mas duas delas. Uma, um breve relatório da viagem missionária realizada pela Rosa e o presbítero Jordão, junto aos irmãos que estão na Turquia e no Nepal. Notícias muito importantes para nós. Deus os levou e os trouxe guardados pelo seu poder e para trazer-nos novas motivações para a lide missionária. A segunda reportagem, um trabalho que foi realizado pelo novo ministério da nossa igreja, ligado à Missão Vida, um jantar para os mendigos. Aliás, Jesus recomendou isso, Muita gente da High Society rejeitou o seu convite. O Senhor Jesus disse, sai pelas encostas, vai lá na periferia e traz gente. A gente nem precisa ir porque eles estão perto da gente. E esse ministério que já tem atuado junto a estas pessoas, indo na noite curitibana, levar carinho, levar alimento, desta feita fez a mão contrária, os trouxe aqui. Eram 20 pessoas da nossa igreja e 20 pessoas que nós podemos considerar assim mendigos. E jantaram juntos, receberam o carinho e o apoio da igreja. Nós devemos realizar outros eventos dessa natureza. Leia a reportagem, muito importante. E ainda dentro do aspecto da missão, o nosso Ministério Oxigênio, que o ano que vem estará indo em tripla jornada, vai retornar a Moçambique e a Madrid, onde estiveram nos últimos anos, para reforçar o ministério, e vai para uma nova fronteira, que é Nova Sibirsk. Você tem até metade do ano que vem para aprender a falar esse nome. Fica na Sibéria. E eles vão fazer a missão siberiana também, do calor para o gelo. Hoje, no objetivo do levantamento de recursos, você pode adquirir as quentinhas da dona Denise, nossa querida irmã, e o prato é moqueca de peixe com pirão. Desculpa, moqueca de frango. Moqueca para mim é de peixe. Moqueca de frango com pirão. E você pode adquirir, diz que para 3 pessoas, R$40. Com um jeitinho, você coloca até 4 pessoas. Se for o meu caso, só 2, Mas não deixe de adquirir na saída, e você está levando um delicioso almoço e vai abençoar o ministério da nossa igreja, o Ministério Oxigênio. Bom, hoje à tarde nós temos uma reunião às 17 horas com os presbíteros, junto com os que vão fazer a pública profissão de fé. Então nós contamos com os oficiais e também com os que vão ser examinados às 17 horas pontualmente, para não atrasar a programação do culto logo a seguir, porque no dia 16 nós estaremos recebendo mais uma nova turma
de professandos e batizandos aqui na nossa igreja. Presbítero Antônio Carlos. Bom dia, irmãos. Mesmo assentados, vamos ler de forma conjunta o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ele está impresso no boletim, se você quiser pode ler diretamente. Vamos ler todos juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as portas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, janelas do céu, não portas do céu. Meus irmãos, eu sou grato porque mais uma vez tive a oportunidade esse ano de trabalhar na nossa comissão de orçamento para o próximo ano. Junto com alguns irmãos oficiais da nossa igreja, fizemos primeiro uma avaliação daquilo que fizemos e do que deixamos de fazer no ano de 2012 e também um exercício, aquele difícil exercício de olhar para o próximo ano e tentar planejar aquilo que nós pretendemos fazer, né? De uma forma bem resumida, no ano de 2012, que ainda não acabou, né? Ele vai até dezembro, a tendência é que nós fiquemos um pouquinho abaixo daquilo que nos propomos a fazer no início, no final de 2011. Nossa arrecadação, no geral, foi 12% abaixo daquilo que achávamos, né, que iria ser, e, com isso, a tesouraria também teve que trabalhar para que as despesas acompanhassem. A igreja não tem nenhuma dívida, nenhuma pendência, a igreja não tem nada devendo a ninguém. Mas nós, por esse motivo, deixamos de fazer algumas coisas. Quando nós começamos a receber os pedidos dos ministérios e sociedades internas, né, com previsões para o próximo ano, nós vemos no coração de muitos irmãos, muitos mesmo, quase que geral, o desejo de fazer mais, né? Novos ministérios, novos trabalhos estão aparecendo, ministérios que já existiam e que cumpriram com tudo aquilo que planejaram, querendo fazer mais, e alguns ministérios que previram algo, não conseguiram fazer, mas esse ano que vai entrar agora, pretendem fazer, no mínimo, aquilo que haviam se proposto esse ano. Mas isso depende que a igreja como um todo compreenda isso e participe. Por isso há duas chamadas específicas em nosso boletim, né? Uma sobre a nossa campanha do Dia de Ação de Graças, que transcorreu no Dia de Ação de Graças, mas que você que ainda não participou, que não deu a sua contribuição, pode participar. Para que os irmãos tenham uma ideia, o nosso alvo era de R$200 mil, e o objetivo dessa campanha era levantar um fundo específico para uma série de melhorias, reformas e ajustes que esse espaço aqui da Comendadora Araújo necessita. Telhado, pinturas, parte elétrica, uma série de coisas. Por enquanto, nós atingimos R$35 mil aproximadamente. Nós estamos bem longe do alvo que nós nos propomos. Mas temos certeza que isso ainda vai caminhar de agora até o final do ano. Você tem até o dia 31, mas não deixe para os últimos dias. Se você ainda não colaborou e quer participar, pegue um dos envelopes, né, específicos para essa campanha e faça a sua contribuição. Mas que isso não afete o seu dízimo. Como nós lemos aqui no versículo de Malaquias, né, a primeira ordem de Deus é trazer todos os dízimos para a manutenção do serviço. Nós temos que manter. Aquilo que nós já temos, nós temos que fazer. E percebemos que a nossa grande dificuldade em 2012 foi justamente na arrecadação dos dízimos. Foi aquela que realmente menos se cumpriu. Então, se você tem ainda alguma dificuldade de compreensão, se por algum motivo tem passado por alguma dificuldade, Deus não nos pede nada que nós já não recebemos. Tenha certeza que Deus requer de você uma parte daquilo que você já recebeu. No momento aqui dos cantos espirituais, o último cântico
nós terminamos cantando tudo o que tenho pertence a ti. E eu, no momento que cantávamos, e eu cantei junto, me coloco junto com toda a igreja, eu não vi ninguém que não estava cantando isso. Então, se você cantou de coração, você tem que também entender que tudo aquilo que você tem pertence a Deus, e uma parte disso Deus está pedindo que você invista na obra do Senhor através dos dízimos. Então, agora é o momento do nosso ofertório, neste culto. Você tem em todos os cultos essa oportunidade. Nós vamos cantar o hino de número 28, enquanto os nossos diáconos vão fazer a coleta dos dízimos e das ofertas para você que veio preparado no dia de hoje. Pode vir à frente. Aproveitando o momento que as crianças estão aqui à frente, um recado que precisamos reforçar. Hoje, às 17h30, um novo ensaio das crianças. A tia Lu pede para reforçar aos pais. As crianças não podem vir sozinhas, né? Então, os pais têm que trazê-las até aqui. 17h30, no final da tarde de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia que nos reunimos na Tua casa para te cultuar, para te louvar, Senhor Deus, para te cantar louvores, mas também, Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de, neste momento, Senhor Deus, trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas para a manutenção da Tua obra, assim como o Senhor nos solicita, Senhor Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem abençoado as famílias desta igreja, Pai. Te agradecemos porque sabemos que nada nos tem faltado, Pai. Se às vezes o nosso coração, o nosso estilo de vida, Pai, nos criam dificuldades, não é porque o Senhor não tem dado aquilo que necessitamos, Senhor Deus. Por isso te pedimos a Tua bênção, o derramamento do Teu Espírito, que o Senhor dê sabedoria, Pai, a todos os que aqui congregam, para que conduzam bem a sua casa, Senhor Deus, mas principalmente possam estar contribuindo com a Tua obra. Te pedimos que esses dízimos e ofertas aqui recebidos, Pai, sejam consagrados a Ti, que o Senhor abençoe a liderança desta igreja, que o investimento seja feito de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus, e para a realização dos Teus planos. Também te pedimos, Senhor Deus, pelas crianças que aqui à frente estão, que elas possam seguir para o seu trabalho, Senhor Deus, que a mensagem, a Tua presença, o Teu Espírito, Senhor Deus, esteja presente lá, assim como estará aqui no templo. Que o Senhor abençoe o nosso pregador, que a mensagem que o Senhor já tem preparada venha a tocar os nossos corações, Pai. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar.
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Efésios 4, 25 em diante, vamos avançar pelo capítulo 5. Você que está nos acompanhando pela internet também, fique atento, Deus fale ao seu coração, tanto quanto a nós que estamos aqui. Diz assim a palavra de Deus: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e gritaria, cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz,
porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O Senhor seja servido, falar ao nosso coração nesta manhã, temos a compreensão das Sagradas Escrituras e, tendo os nossos olhos iluminados, atinarmos com os maravilhosos propósitos do Senhor para cada um de nós e para a sua igreja. Amém. Quero destacar do texto lido o versículo 2 do capítulo 5, que diz assim, está na tela para todos nós acompanharmos. Todos leamos juntos. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O retrato deste versículo está exposto aqui na frente. A mesa do Senhor que está posta e para a qual todos nós estamos sendo convidados a participar, desde que reconheçamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E temos publicado esta fé, e temos realmente proclamado em alto e bom som esta verdade que já está no nosso coração. Por quê? Porque o amor de Cristo se revelou de maneira concreta, absoluta, plena, sacrificial. Ele sacrificou-se por nós. Como pão partido, ele foi partido. Como carmesim deste cálice que haveremos de sorver, ele verteu na cruz seu precioso sangue, que nos purifica de todos os pecados. O amor do nosso Deus não é um amor de meras palavras, é um amor contundente, é um amor marcante, é um amor inigualável. E amor, com amor se paga. Não há dinheiro no mundo que pague o amor. Não há somatória que possamos fazer aqui de patrimônios, de boa vontade, de coisas inspirativas que venha equilibrar tamanho amor. Mas nós podemos responder a este amor, se assim preferirmos chamar, para não ficarmos dentro de uma lógica financeira. Podemos corresponder a este tão grande amor, também amando. E este é o desafio da palavra de Deus, na expressão do apóstolo Paulo: andai em amor. O verbo andar nos lábios de Paulo geralmente sugere estilo de vida, prática de vida, caminhada da vida. A nossa vida é dinâmica. O tempo inteiro estamos trocando passos na direção de alguma coisa. Desde o amanhecer de um dia, no correr do mesmo, até o encerramento dele. E até sonhando nós estamos andando. Portanto, andar em amor é, na verdade, a expressão da nossa vida. E daí a tônica da nossa mensagem desta manhã em resposta ao amor de Cristo. É preciso viver em amor. Queremos convidar a todos para que estejamos vivendo neste mesmo amor. E a primeira lição que nós extraímos da necessidade da vida em amor é que nós haveremos de viver em amor no nosso relacionamento
fraternal. Esta é uma tônica que o apóstolo Paulo nos deixa com muita clareza nesta passagem. A vida em amor, como resposta a tão grande amor, precisa ser expressa na nossa convivência, no nosso envolvimento fraternal, no nosso relacionamento como irmãos. Ninguém pode se relacionar com Deus, exclusivamente com Deus, individualmente com Deus, e esquecer do seu semelhante, do seu próximo. O símbolo que dignifica tanto a cristandade está representado aqui nesta parede, é uma cruz com duas hastes, uma vertical que aponta para a nossa relação e o nosso compromisso com Deus, mas outra horizontal que parece direcionar-nos uns no tocante aos outros, vivermos e convivermos. E este relacionamento precisa ser autêntico, precisa ser sincero, precisa ser transparente, precisa ser no nível da nossa realidade, que infelizmente ainda é de pessoas limitadas, precárias, finitas. O pecado nos assedia tenazmente, o tempo todo estamos vivenciando a realidade da nossa precariedade, por isso às vezes nós falhamos, nós nos machucamos, nós pisamos no calo uns dos outros. Nada que não possamos, arrependidos, buscar não só o perdão de Deus, porque todo pecado é contra Deus, mas o perdão mútuo, e restituirmos-nos mutuamente e tocarmos a coisa para frente. Eu estou dizendo isso porque o primeiro versículo que nós lemos aparentemente está falando uma questão de verdade e mentira, né? De não contar mentira, de sempre falar a verdade, mas na verdade o texto está falando de relacionamentos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. É o problema, às vezes, das nossas relações um tanto dissimuladas, falseadas, né? Temos um sorrisinho aqui, mas no canto dos lábios estamos querendo morder o outro. Porque um dia, uma vez, quem sabe, disse o que não devia, me olhou torto também, agora também eu com o canto de boca eu olho torto para ele. Você viu, está até olhando com a boca agora, né? Tem gente que olha com o nariz, com a boca, com a orelha. Vamos resolver essas pendências? Vamos passar por cima de tudo isso? É mais que tempo, porque se nós vamos receber o amor de Jesus, se nós vamos ser agora objetos de tão grande benesse, temos que responder em amor, mas respondemos a este amor no relacionamento fraternal. A sinceridade, a autenticidade é tal que Paulo chega a dizer: irai-vos sem pecar. O que ele quer dizer? Mas ira é pecado? Aliás, embaixo ele vai usar a expressão ira no sentido de que nós não devemos nos irar. Mas é para irar ou é para não irar? Paulo, decide esse negócio. O que é a ira? Senão a justa expressão daquilo que vai no nosso coração em relação a outrem que tenha porventura nos magoado, nos ofendido. Ninguém, ao ser ofendido, diz: não tem problema, estou acostumado. Eu não me acostumo com ofensa, não. Eu não me acostumo com malquerência. Eu não me acostumo com gente mal educada. Não devemos nos acostumar. É justo. Mas não ao ponto de criarmos no nosso coração justamente aquilo que Paulo diz que deve ficar longe de nós: amargura, cólera. Vamos guardando no nosso coração um sentimento ruim. Não. Abre o jogo. Não use de falsidade. Deixando a mentira, fale a verdade. Você me magoou, você me entristeceu, você passou dos limites. Mas vamos reatar agora os laços? Vamos reassumir a nossa caminhada? Vamos expressar o nosso verdadeiro amor uns pelos outros? Sim, para que a nossa vivência em amor seja expressa no relacionamento fraternal. Somos membros uns dos outros, diz a palavra do Senhor, o que significa
mesmo muitas vezes nos machucando, nos pisando indevidamente, não podemos viver sem os outros, precisamos um do outro, somos reféns desta realidade. O pé não está desvinculado da perna, e essa da coxa, e por sua vez, os membros superiores da mesma sorte. Há uma conexão. Por mais que eventualmente tenhamos críticas a algum dos elementos do nosso corpo, todos eles têm o seu lugar, têm a sua importância. E é preciso então expressar este andar em amor, esta vida em amor, no relacionamento fraternal. Mas em segundo lugar, somos instados a demonstrar a vivência em amor não apenas no relacionamento fraternal, mas no comportamento moral. O amor parece ter assumido para muitos uma justificativa para fazer o que quer. Eu acho que Agostinho é muito mal interpretado quando afirma que ama e faz o que quer. Só esqueceram de dizer, porque quem ama não faz o que quer, faz o que o amor manda. Nesta parte as pessoas não se lembram e citam o pai da igreja de maneira equivocada. Amor não é passaporte para a gente agir com imoralidade, para ultrapassarmos os limites da boa convivência. Amor não é uma bandeira para a gente desfraudar em prol de realidades pecaminosas, claramente colocadas na palavra de Deus como impróprias, que ofendem a glória de Deus. Não temos o monopólio da palavra. As pessoas têm o direito de usá-la e nos seus vários idiomas, mas nós haveremos de distinguir amor de amor, amor de Deus, amor a Deus, amor com o qual nós devemos caminhar na vida, viver este amor. Não pode ser um certificado, um passe livre para praticarmos a impureza. Esta palavra é tão difícil de ser lida aqui, complicada, impudicícia, uma palavra mais técnica para a própria impureza, que depois pode vir toda sorte de impureza, cobiça, conversação torpe, coisas inconvenientes. Sabei isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é um idólatra. O avarento ama o dinheiro, o impuro ama a impureza, o de boca suja ama a boca suja. Nenhum herdará o reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, dizendo assim: não é bem assim, isso é moralismo, isso é exagero, é beatice, você quer ser um santarrão? Não, eu quero ser santo. Nós cantamos no começo: Pai, Tu és santo. E Paulo diz aqui: sede, pois, imitadores de Deus. E a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. A nossa vivência em amor se revela no relacionamento fraternal, mas no comportamento moral. O versículo 28 do capítulo 4 diz: aquele que furtava, não furte mais. Não é possível que você que abraçou a Jesus e foi abraçado por Ele e tem uma vida nova, vai continuar cometendo as falcatruas que cometia antes de Cristo, as sonegações que insistia em fazer, porque do contrário você não chegaria aonde chegaria. É tempo de superar o comportamento aceitável pela sociedade, mas absolutamente rejeitado pela palavra de Deus, pelo ensino das Sagradas Escrituras. Ao contrário, faça com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Comportamento moral. Acho sugestivo que Paulo, na descrição de imoralidades, de pecados horrendos, ele chega mesmo a dizer, num eufemismo: até mencionar estas coisas causa rubor.
até citá-las deixava Paulo triste, envergonhado, até melhor nem mencionar. Versículo 12, o que fazem em oculto só referir é vergonha. Fico enrubescido só de sugerir o que você já está pensando aí. É assim mesmo, eu fico envergonhado. Você sabe, é suficiente. Para quê? Para que a nossa vida não seja tenebrosa, a nossa vida seja iluminada, a nossa vida seja uma resposta ao chamado expresso no versículo 14, que menciona assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Uma vida luminosa, iluminando, uma vida que não tem luz própria porque é reflexo da luz de Cristo, resplandece a luz de Cristo, mas pode iluminar o mundo tenebroso. A nossa vivência em amor precisa ser manifesta também no comportamento moral. Mas se já pudemos aprender que, em resposta a tão grande amor, a nossa vida terá que ser em amor, no relacionamento fraternal, no comportamento moral, ela se fechará também no discernimento espiritual. Este é o desafio primordial. Alguém até deve sugerir, pastor, deveria ter começado por aí. Com certeza. Mas eu chego aqui para dizer, esta é a base. Este é o fundamento. O nosso relacionamento será genuinamente fraternal, autenticamente amoroso, se nós tivermos um princípio espiritual de vida. Quem não tem princípio espiritual de vida não liga para essas coisas. Até sente falta do convívio, do bom relacionamento uns com os outros, mas não a ponto às vezes de se sacrificar, de ser tão sincero assim, de ser tolerante muitas vezes, não vai tão longe. Alguém que não tem um princípio espiritual de vida, realmente não vai considerar os valores comportamentais, um caráter genuíno, uma prática moral, uma conduta ilibada, não vai. Mas quem tem um princípio espiritual e um discernimento dessa natureza, as coisas começam a se encaixar. É por isso que Paulo, já na parte final do que lemos, faz um desafio: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, aproveitando a oportunidade, remindo os tempos, porque os dias não são fáceis, são maus. Por esta razão, versículo 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é o nosso princípio espiritual. O que Deus requer para nós e apresentou-nos na sua palavra é o nosso modus vivendi. A nossa regra de fé, sim, mas de prática também, está aqui. E quando nós atinamos para a voz do Senhor, e quando nós nos permitimos sensibilizar o ouvido para perceber a voz do Senhor dizendo: este é o caminho, andai por ele, estamos compreendendo qual a vontade do Senhor. Muitos de nós queremos entender tintim por tintim todos os arcanos celestiais. Acabei de vir de uma turma que vamos receber agora de profissão de fé. É muito interessante, porque os alunos estão naquela fase de querer entender as coisas. É tão bom, né? E eu não quis deixá-los assim, mais preocupar, mas na verdade a gente acaba caminhando muito tempo e não entende todas as coisas, é verdade, né? Há muita coisa que a gente continua até hoje, isso eu ainda não entendi, ainda não compreendi. Só tem um detalhe: compreensão é uma coisa que se dá na prática da vida, não é um exercício meramente intelectual, não é algo que na razoabilidade da nossa mente a gente entendeu tintim por tintim. Tem que vivenciar, tem que praticar, e é nesse espírito que Paulo diz que nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E ele então une a este pensamento que está no versículo 18 e faz um contraponto. Muitos se enchem do vinho
se chegam ao delírio de tão alcoolizados que ficam, mas vocês encham-se do Espírito, das coisas espirituais. Tenham um discernimento espiritual da vida. Pautem-se pela palavra do Senhor. Permitam-se ser conduzidos pelo Espírito que habita o coração de vocês. É Ele quem dá a dimensão exata dos nossos passos. Porque desta forma, nós estaremos vivendo realmente o amor de Deus. É daí que nós vamos extrair a mudança da nossa linguagem. Versículo 19 diz: estaremos falando entre nós com salmos, hinos e cânticos. Esse é o nosso idioma, o louvor. É daí que nós vamos extrair uma atitude diferente na vida, versículo 20, que é marcada não pelo queixume, pela lamentação, pela reclamação, pela murmuração, mas pela gratidão, dando sempre graças, sempre graças. É daí que nós vamos nos vincular mais uns aos outros. Versículo 21, perceberemos quão sujeitos somos uns dos outros. Estamos submetidos um ao outro. Ninguém vive uma autonomia, uma independência do seu próximo, mas temos uma interdependência, tudo por causa do discernimento espiritual, da plenitude do Espírito que desejamos viver. Nós começamos este culto sendo lembrados de que chegamos ao último mês do ano e temos uma agenda tão grande para vencer e tanta coisa para fazer, é capaz da gente não dar conta. E Paulo vai dizer no versículo 16: aproveitem as oportunidades, remindo o tempo. Linguagem comercial. A gente sempre diz: não tenho tempo, né? Tempo você tem, você não administra mal o seu tempo, né? Você usa para coisas impróprias. Você não tem uma ordem de prioridades que seria mais excelente. Precisa comprar o tempo, precisa resgatar o tempo, precisa aproveitar o tempo. Eu queria desafiá-lo, se você não fez isso nos 11 meses que já se passaram deste ano, não perca a oportunidade nesse derradeiro, de realmente, ao celebrar a ceia do Senhor, será a última ceia deste ano, a menos que você venha hoje à noite também, né? Já está convidado também, né? Mas é o último domingo do ano que nós teremos a ceia, e nela nós somos lembrados que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É disto que se trata o nosso encontro nesta manhã. Como é que nós vamos responder a tão grande amor? Vivendo em amor, no relacionamento fraternal, no comportamento moral e no discernimento espiritual. Curve a sua fronte. Vamos estar orando. Enquanto oramos, eu queria convidar os presbíteros para se adiantarem, estarem na mesa, quando vamos consagrar os elementos, orarmos juntos e participarmos da ceia do Senhor. Estejamos, pois, em oração. Vamos colocar-nos em pé, meus irmãos. Vamos estender a mão para quem está ao nosso lado. Somos a família da fé, é o nosso relacionamento fraternal. O reverendo Wesley vai orar e ao final da sua oração nós estaremos orando juntos a oração que Jesus nos ensinou. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque juntos podemos estar
irmanados sob o amor de Cristo e assim cumprindo o que Ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros. E também a tua palavra diz: amai-vos uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Estamos reunidos em torno desta mesa instituída pelo teu Filho, para comemorar, para lembrar, para nos ensinar que Ele entregou a sua vida por nós, e Ele o fez por amor. Ele não fez por obrigação, não fez porque foi mandado, Ele fez porque nos amou e assim redimiu a cada um de nós. Damos-te graças, ó Deus, porque podemos participar e juntos, de mãos dadas, podemos orar como Ele ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele tinha ansiosamente desejado participar com eles dessa Páscoa. Era a Páscoa da antiga aliança. E agora ele estabeleceu uma nova aliança, não mais a aliança da lei, mas a aliança no seu sangue, no seu amor, no sacrifício que ele fez por todos nós. E aqui estamos em memória do que ele fez, fazendo juntos, participando juntos, comendo o pão que simboliza o corpo, tomando o cálice que lembra o sangue de Cristo derramado por nós. Tomai dele todos. Fazei isto em memória daquele que nos amou.
Após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e brindou com os seus discípulos e fez uma declaração inusitada: este cálice é a nova aliança. O nosso Deus é um Deus comprometido. Ao longo de toda a Escritura Sagrada, vemos Ele ratificando o seu compromisso, a sua aliança. E a forma de Jesus referir-se à aliança é porque Ele se insere definitivamente. Antes de Cristo, a aliança era frágil, na dependência dos homens. Agora ela é segura, é firme. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Sobre o madeiro levou todas as nossas iniquidades e transgressões. Sob o seu sangue, aqui representado, estão purificados todos os nossos pecados. Portanto, a aliança é firme e segura. Partilhamos o pão, o Cristo partido por amor de nós, partilhamos o cálice, o precioso sangue que nos purifica dos nossos pecados. Fonte carmesim, uma fonte que jorra para a vida eterna. Agora choveu um pouco no nosso estado, mas não estava chovendo e as nossas belas cataratas do Iguaçu estavam minguando, né? Alguém viu reportagem aí que mostrou a fonte quase secando,
quase um absurdo dizer isso, mas diminui a ponto de perder até o interesse em visitar. A fonte carmesim, o sangue de Jesus é fonte inesgotável, principalmente nos dias de sequidão, nos dias áridos, nos dias difíceis. Flui do trono da graça a abundância do perdão, do amor, do sacrifício de Jesus a nosso favor. Vamos celebrar dizendo: eu creio, sim, eu creio. Há uma fonte Vamos cantar essa última estrofe, vamos reafirmar, ratificar a nossa fé com muita convicção. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Senhor Deus, aqui ratificamos a nossa confiança no Teu plano, no Teu poder, na Tua ação, na Tua salvação. Mas sabemos, ó Deus, que no cadinho da vida, muitas vezes, realidades advêm à nossa caminhada e tentam nos desviar deste rumo. E é preciso, ó Deus, entoar este hino como uma profissão continuada da nossa fé, para que estejamos convictos e absolutamente certos do Teu grande amor para conosco, de tal sorte que haveremos de corresponder a este amor, vivendo na dimensão do mesmo amor. Dispensa os Teus cuidados sobre os Teus filhos, torna-nos habilitados ao Teu serviço, e mesmo, ó Deus, em meio a um ano que vai chegando ao seu final, queremos terminá-lo com a mesma determinação, a mesma ousadia com que o começamos, e que eventualmente ao longo do mesmo fomos deixando de lado, fomos nos desestimulando. Queremos estar estimulados à fé, à esperança e à prática do verdadeiro amor. Assim te suplicamos, assim nos dispomos, oramos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Foi sobre a cruz, com grande amor
que Cristo padeceu. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Bom domingo a todos, até às 19 horas.